Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann, Malco Camargos e Rita Mundim, que volta das férias. Turma, seguinte, o Departamento de Energia dos Estados Unidos mudou seu posicionamento sobre a origem da pandemia de Covid-19 e avalia agora que o vírus se espalhou provavelmente a partir de um vazamento acidental em um laboratório de Wuhan, na China. A informação consta em um relatório de inteligência confidencial recentemente fornecido à Casa Branca e aos principais membros do Congresso. Uma informação, Eduardo, que ainda gera muita polêmica, muita gente indo nesse sentido e outras autoridades dizendo que, tenham calma. Bom dia. Bom dia, boa segunda e boa semana para todo mundo. Ô, Júnior, eu adoro aquela frase, adoro mesmo, porque é uma verdade. Uma verdade relativa, mas é uma verdade. Jornalista é o ser que fala tudo sem saber de nada. Porque, na verdade, eu não sou especialista em engenharia, nem em medicina. Então, a gente tem uma leve impressão, muitas vezes uma versão, nem sempre a versão mais próxima da verdade. Então, quando tem um assunto desse, eu me sinto muito à vontade para dizer o seguinte: como nem os Estados Unidos sabem direito, eu que vou comentar, vou esperar. É melhor esperar, então. Rita Mundim, bom dia para você. Essa informação que chegou de uma forma um pouco mais firme agora, nesse fim de semana, de ontem para hoje, em torno desse nascimento, vamos dizer assim, do coronavírus. Bom dia, seja bem-vindo de volta. Bom dia, Júnior, bom dia a todos, obrigada aí pelas boas-vindas, mas na verdade o que a gente tem, essa era uma das hipóteses, né, que agora vai ganhando força e só o tempo dirá, né, então muitas coisas a gente tem que esperar pelo tempo, pelas investigações, para que a verdade seja, enfim, posta na mesa, mas é uma hipótese, era uma hipótese forte no início, que foi descartada, óbvio, por problemas até políticos, e agora volta a ganhar força. Ricardo, a gente já ouviu falar de morcego naquele mercadão lá de Wuhan, e outras hipóteses também, e essa agora que ganhou força por meio desse relatório da inteligência lá dos Estados Unidos. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos, boa semana para todo mundo. Eu, quando li isso aí, fiquei imaginando, ai meu Deus, lá vai a gente voltar a debater cloroquina, jacaré, quem toma vacina vira jacaré, porque é interessante que o documento da própria agência diz que os relatos são de baixa confiança. O próprio departamento que emite o relatório diz que os dados são de baixa confiança. Eles não deveriam nem soltar esse tipo de notícia. Na verdade, não foram eles. Foi o The Wall Street Journal que soltou a matéria, fez o papel da imprensa, mas aí reacende um tipo de debate que eu achei que já tinha ficado no passado. Malco, achei também que tinha ficado no passado esse debate, praticamente era a hipótese que muita gente, pelo menos que os cientistas acreditavam, que é aquela desordenação total ali naquele mercado de Wuhan, e agora mais essa notícia. Como é que você lê essa história? Bom dia para você. Me fez pensar muito sobre o nosso preconceito. Ao assistir aquelas imagens do mercado, aquela desordenação, como você chama, e aqueles bichos estranhos comidos pela China, foi natural para o Ocidente culpar aquele espaço. Mostra como nós temos que tomar cuidado quando as coisas são diferentes. Na desordenação do mercado, há uma ordem para os chineses. Naquelas comidas estranhas, há coisas que eles apreciam. E isso não nos dá direito de colocar por aquele lugar diferente a responsabilidade para o mal mundial. Eu gosto muito mais dessa segunda explicação, mas como bem disse Eduardo, tem que esperar, porque muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte. A segunda explicação que você fala é essa de um vazamento de um laboratório. Exatamente, essa mais atual, colocando para a ciência uma falha na produção da ciência que pode ser levado a esse mal a toda a humanidade. A gente precisa aguardar, né, para entender. Oi, Rita. Posso botar uma pimentinha aí? Aí vem de novo política e economia. As relações entre China e Estados Unidos, por causa de Taiwan, estão assim apimentadas. E nós tivemos aqueles drones sobrevoando os Estados Unidos. Então, tudo tem a ver, política e economia. Então, Taiwan é o grande produtor de semicondutores e o que esse relatório, ele coloca mais lenha nessas relações que já estão tensas, né, entre Estados Unidos e China. Rita, você está querendo dizer que é basicamente uma reação ao governo chinês, essa notícia que saiu agora, é mais ou menos por aí? É requentar uma hipótese que havia no momento em que
politicamente as relações estão um tanto quanto acirradas, né, em função dos drones e em função do desejo dos Estados Unidos de proteger a independência. Vou virar a página aqui e falar de um assunto importantíssimo, um assunto bem nosso. O primeiro escalão do governo se reúne hoje para avaliar impostos de combustíveis. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, Fernando Haddad e também Rui Costa devem avaliar alternativas para os preços dos combustíveis com possível volta de tributos federais prevista, Eduardo Costa, para a próxima quarta-feira. Então, essa reunião vai dizer se na quarta-feira, agora próxima, depois da manhã, a gente vai ter um aumento nos combustíveis ou não. Ô Júnior, eu comecei a trabalhar como jornalista mais ou menos na época que o PT nasceu. Há muita coincidência. Quando eu comecei, todo mundo que acompanha a Conversa da Nação sabe que eu tenho preguiça pela discussão política. Eu só topo porque ela é fundamental na vida e porque eu preciso disso na minha profissão. Mas eu tenho preguiça dos bastidores da política. E eu levei um tempo para entender que tinha PDS de um lado e PMDB do outro, né? E que se a gente fosse comparar com o verdadeiro sentido de esquerda, centro-direita, lá que veio da Inglaterra, né? Esquerda era Ulisses Guimarães e seus compatriotas, né? E direita era Francelino Pereira. Isso no Congresso Nacional. Eles tinham debates interessantes, tinham visões ideológicas que a gente podia discutir, mas eram pessoas de integridade respeitável. Aqui na Assembleia, Malco, a gente tinha um debate permanente entre Ziza Valadares, que era oposição, e Miltinho Salles, que era situação. Então eram debates assim, acalorados, mas que tinham sentido. Aí que chegou o PT, e como todo trabalhador eu queria muito bem ao PT, e eu comecei a tentar entender o PT, mas eu tinha uma dificuldade danada, porque quando parecia que ia, dava uma briga. Aí eu ia tentar entender, eu falei assim, não, porque fulano é troitiquista, Beltrano é leninista. Eu falei, mas o que é isso, gente? Não, mas o outro é troitiquista. Eu falei, gente... Aí chegou uma Raquel, até uma bonitona de Juiz de Fora, a Raquel Escarapé, um negócio mais, não assim. Eu falei, essa mulher é interessante, ela é do MR8. Mas o que é isso? Onde é que eu quero chegar, Júnior? Dos anos 70 até hoje, para mim, é muito difícil entender o PT. É muito difícil, muito difícil. E eu acho que o PT tem um negócio maravilhoso, que é a diversidade lá dentro, pluralidade. Então, por isso que os debates se acirram e vão longe, 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 longe. Por isso que o PT na oposição é beleza, mas o PT no governo é preocupante, não para mim, para o Lula. A sorte é que só ele dá conta disso. Eu quero chegar no seguinte, o Haddad vai falar o seguinte, nós precisamos fazer isso. A Tebet vai falar, nós precisamos fazer isso. A Gleisi vai falar assim, não, porque a Gleisi vai falar, primeiro que essa Tebet está achando que é mais bonita que eu, mais gostosa que eu, chegou ontem, não vai mandar. Segundo que o Haddad, o que ele pensa? Então, ô Júnior, nessa hora eu fico pensando, o quebra-pau que vai ser. O quebra-pau que vai ser. Mas aposto que vai prevalecer a lógica. Não tem almoço grátis. Eles vão repassar um cadiquinho desse imposto para combustível. Ah, mas vai ter desgaste político. O Lula fala assim, não, até a próxima eleição a gente recupera. Ô Rita Mundinho, se eu tivesse R$10 aqui, eu apostaria num caminho do meio também, assim. Volta alguma coisa, outra coisa segura. E você, apostaria em quê? Eu acho, Júnior, que pelo que a Gleisi disse, e aí eu quero voltar ao que eu sempre falei aqui, que nós saímos de um governo técnico que buscava referendos, né, o que buscava aprovação política para as decisões técnicas sob o ponto de vista da economia. E agora nós temos um governo eminentemente político que, depois de tomadas as decisões políticas, corre atrás dos arranjos capazes de comportar essas decisões políticas que não são técnicas. Então, o que está claro para mim é que a Gleisi Hoffmann hoje, ela é a voz do Lula. E o Lula tem a caneta na mão. Ele é o ministro da Economia, o Haddad, a Simone Tebet estão ali de figurantes. E aqui, mãe de Iná. A Tebet será a primeira baixa do governo Lula. Eu acho que ela não vai aguentar essa pressão política em cima de decisões que deveriam ser tomadas sobre a luz dos problemas e das consequências que podem trazer para a responsabilidade fiscal. Acho que ela será a primeira baixa no Ministério Lula. Por quê? A ideia do PT, do núcleo duro do PT, é usar a Petrobras para subsidiar
o preço dos combustíveis. E enquanto a Petrobras não fizer essa nova política de combustíveis, essa reoneração não virá, mas ela virá. Ela virá desde que não se comprometa o preço final na bomba. E quem vai custear essa diferença de preço será, entre aspas, o lucro da Petrobras. E isso será politicamente defendido como o uso de uma estatal em prol do povo brasileiro. E poderemos correr o risco, de novo, de sucateamento da Petrobras. E a gente já viu esse filme antes. Portanto, repito, estamos com um governo político que toma decisões políticas para depois buscar um arranjo técnico que comporte suas decisões políticas. E saímos de um governo técnico que tomava decisões técnicas para depois buscar o referendo político. E foi por isso que as reformas foram tão atrasadas. Mas, enfim, é o que a casa oferece hoje para nós brasileiros. E as consequências poderão ser traduzidas num curto e médio prazo em um caos, novamente, das contas públicas. E aí, Malca Marcos, nessa questão de decisão política ou técnica, né? Me parece que aquela decisão lá atrás também de tirar os impostos foi um pouco política, mas entre essa decisão política ou técnica, o que você acha que pode acontecer na quarta-feira? Júlio, não há separação entre técnica e política. Um governo eleito faz política todos os dias, seja ele de qual for. Decisões técnicas também não são unânimes. Técnicos têm visões diferentes sobre o mundo e colocam diferentes soluções. E há que haver uma escolha. E essa escolha é política. Eduardo, por isso que eu gosto do conflito. O partido não ser unânime, não ter um líder que fala vai ser do meu jeito e pronto, isso produz boas decisões. Um já quebra daqui, outro quebra daqui, um cede daqui, um ganha daqui, e no final se produz alguma coisa que seja um meio termo. Isto é fazer política. Fazer política não é ouvir só o presidente, assim como fazer política não é só ouvir a voz do povo. Agora, neste caso, nesta briga, nós temos três lados. Não fazer nada significa penalizar todos nós brasileiros. Isso eu acho que já está claro que não dá para fazer. A redução de impostos significa penalizar os estados. E no ente federativo é o ente que tem menos recursos. O estado é o que está mais constrangido com falta de recursos. E o terceiro é penalizar a Petrobras. E entre esses três eu não tenho dúvidas. É muito melhor penalizar a Petrobras, os seus acionistas, e comprometendo, como bem disse a Rita, o lucro da estatal, do que penalizar todos nós brasileiros ou os estados da federação. Ricardo Kertzmann, se por um acaso os impostos voltarem, tem um levantamento aqui que mostra que a gasolina poderia subir 69 centavos e o etanol, né, o álcool combustível, 24 centavos. Isso dá uma pancada no bolso do brasileiro. Pois é, Júnior, toda vez que um governo se mete a fazer política eleitoreira, e aí eu vou discordar genericamente de todo mundo, porque não foi nem político nem técnico, foi estritamente eleitoreira essa medida que foi tomada ano passado. Quando se mete a fazer isso, provoca um desarranjo que na hora de consertar, dá confusão mesmo. Lá atrás, se a gente voltar um pouquinho ao tempo, a gente vai ver os bolsonaristas, todo mundo defendia a redução de impostos, dizendo que aquilo era uma medida em prol da população. E a gente tinha o PT, que era oposição à época, dizendo que era uma medida eleitoreira, que isso só estava querendo comprar votos. Hoje a gente tem o contrário, a gente tem o PT que está no poder, defendendo a manutenção da redução dos impostos, e as pessoas que são contra o PT, defendendo que os impostos voltem. Então é isso que tem que fazer, tem que administrar o país de forma coerente, de forma razoável, e não visando a próxima eleição. Tá aí o difícil. Seguinte, um homem de 40 anos foi morto ontem a tiros por um conhecido de 30 anos em um bar no bairro Vila São João Batista, aqui em Belo Horizonte, segundo a polícia. O crime, Eduardo, teria ocorrido porque o suspeito se irritou que o filho da vítima, uma criança autista, teria apertado a buzina de um carro diversas vezes. Mais um motivo banal, né? Ô, Júlio, o maior prazer da minha vida, por enquanto, né? Porque está sendo substituído por brincar com a minha neta, mas o maior prazer da minha vida é quando pinto uma prosa entre eu e minhas filhas, assim, sai do nada e ganha rumo. Ontem a caçula estava fazendo 22 anos e a gente foi comer uma pizza juntos e ela, voltando do Rio, escandalizada, porque ela viu briga no aeroporto, ela viu briga na praia, ela viu briga no hotel, ela viu briga em todo lugar. E o povo apelando à toa. Ela falou, pai, o povo está com raiva demais. Eu falei assim, aí começa a conversa que eu falo com elas demais, que é da intolerância. Eu preparo as minhas filhas para tolerar. Olha, eu sei que dói quando vocês veem um cara jogar uma latinha no chão. Ah, pai, minha vontade de lá pegar e jogar na cara dele. Segue seu caminho. A outra falei, não, se for possível, pega a latinha e joga na cesta de lixo. Você, mas não caça briga. A outra não sei o quê. Eu fico preparando. Ô, Júnior, nossa,
Vamos esquecer o resto, é só dar uma olhada nesse fim de semana. Júnior, 2 caras perderam uma partida de sinuca, mataram 7. Lá em Recife, Júnior, o cidadão foi multado porque está levando prostitutas, garotas de programa, para dentro do apartamento dele, atazanando a vizinhança. Aí o condomínio reuniu-se na Assembleia, multou em R$2 mil, ele depositou 20 mil e falou assim, é para as próximas, vai ficar de crédito, que eu não vou parar. Está desse jeito, O menino buzina, o outro se irrita e mata. O que eu quero pedir, esse é um horário que muitos pais estão indo para o trabalho e de quebra levando os filhos para algum lugar, né? Principalmente para a escola. O que eu quero sugerir a todos os pais é que, se possível, faça o que eu faço. Eu converso com as minhas meninas frequentemente sobre a capacidade da gente engolir seco e seguir andando. Senão a gente morre, Júnior. Ô Ricardo, eu aprendi com o Eduardo uma oração, todo dia que eu saio de casa, vim pra cá, eu peço a Deus para não falar muita bobagem no microfone, porque bobagem a gente acaba falando, para não falar muita, né? E a outra oração que eu faço é para eu, como jornalista, para mim, como jornalista, não perder a capacidade de me indignar. E eu tô vendo as pessoas levando esses assuntos de uma forma muito natural. Um menino autista brincando, buzina um carro, o outro vai lá e mata o pai dessa criança e tá tudo certo, ninguém fica apavorado com essa informação e isso está me assustando. A letargia das pessoas está me assustando. E tem que assustar mesmo, né? E a gente chegou, infelizmente, num grau de ódio e de intolerância contra tudo e contra todos que descamba, vira e mexe, a gente vê casos de selvageria explícita como esse. Eu acho que muito mais do que desarmar, e aí desarmar fisicamente, né, das armas, tirar armas da mão da população, a gente tem que desarmar os espíritos, porque do jeito que tá muito, muito difícil de não só viver, como de conviver com o próximo. Mal, quando a gente acha que viu tudo, a pauta policial vai e traz uma novidade mais escandalosa do que a outra, e essa de hoje me assustou muito. Sem dúvida, Júnior, e ela vem em cima de uma outra que também é impressionante, aquela partida de sinuca que o derrotado depois resolve matar todos os vencedores. Em que mundo estamos? Como diz o Ricardo, eu acho que é resultado da intolerância. A intolerância nas partes dos policiais está na política e está dentro das casas também, Eduardo. Famílias não se conversam mais, cada um no seu canto, várias TVs, as famílias mais pobres, cada um discute no seu celular, mas acabou o diálogo. E sem diálogo, ninguém convence ninguém. É o mundo da barbárie, é o que a gente vive hoje em dia. Ô Rita, e é uma burrice tentar resolver um problema assim, né? Resolve com um no cemitério e o outro na cadeia e um filho órfão. Pois é, Júnior, eu gosto muito da palavra entusiasmo, né? Que é você ter Deus dentro de si. Então, o mundo está perdendo o entusiasmo, porque as pessoas estão perdendo o entusiasmo pela falta de tolerância de umas com as outras. Eu estou chegando da Terra Santa, cheguei ontem, e meu último ato lá foi em Jerusalém, num espetáculo de luzes na Torre de Davi. E só para resumir, ao final do espetáculo, aparece um letreiro enorme, né? Rezem pela paz de Jerusalém. Aquilo me tocou muito. Eu acho que eles têm que substituir o letreiro, rezem pela paz do mundo. Porque o mundo perdeu a paz, porque as pessoas, na sua grande maioria, perderam o entusiasmo. Essa conexão com Deus que leva o respeito ao próximo. Eu acho que é por aí. Ontem eu ouvia um podcast com um rapaz que viaja muito, um dos caras que mais viajaram o mundo, assim, uma das pessoas que mais viajaram o mundo, assim. E aí o entrevistador, ele falando que estava voltando agora do Oriente Médio, o entrevistador, você não tem medo? Não, ele falou, tem medo no Brasil, 60 mil homicídios aqui que a gente está em guerra. Lá eu andei com tranquilidade, lá sem problema nenhum. Mas turma, pra gente ir fechando o conversa de redação aqui, no gesto que chamou... Oi. Você me desculpa, preciso registrar isso aqui. Esse moço que morreu depois do filho buzinar, deixou 6 filhos. 6, inclusive o autista. Olha aqui, num gesto que chamou a atenção da comunidade internacional e de diplomatas, o governo brasileiro não atendeu, Ricardo Kertzmann, a um pedido da Ucrânia para que delegações das Nações Unidas se levantassem para respeitar um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da, o que eles chamaram de agressão russa, né? Quando o representante ucraniano pediu a homenagem, imediatamente todos levantaram, salvo o embaixador do Brasil, Ronaldo Costa Filho, junto com a delegação que estava com ele, e a comitiva chinesa. A comitiva também não levantou. E aí tem um detalhe nessa história, o assento brasileiro no Conselho era do lado dos ucranianos, isso ficou muito latente assim na imagem, que causa uma certa vergonha. Causa muita vergonha, mas é tudo muito normal, né? Tudo muito coerente com a história, com a trajetória do PT. Olha, o PT, Júnior, ele nunca fez minutos de silêncio
pelas vítimas das ditaduras da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, nunca fez minuto de silêncio pelas vítimas de atentados terroristas do Hamas, do Hezbollah, das Farc, nunca fez minuto de silêncio pelos povos que são oprimidos no Irã, na Síria, na Líbia. Estranho seria agora fazer minuto de silêncio pelos ucranianos mortos pelo esse sanguinário Putin. Até porque, vamos lembrar, segundo o presidente Lula, semana passada ele disse que quando um não quer, dois não brigam. Então, de certa forma, ele está dizendo que a culpa é dos ucranianos também. Eu confesso que eu fiquei assustado quando eu vi isso. Será que esse embaixador não é do tempo do Bolsonaro e agiu como tal? Embora o governo já seja outro, ele deva explicações a esse governo. Porque como é que o Lula quer a paz lá se o embaixador dele faz isso? Tomando uma cachaçinha. Mas E é aí, isso Mal? mesmo, acho que se quer a paz, a primeira coisa é o respeito às vítimas, seja do lado que for. O pedido é muito necessário. E eu também me perguntei, Eduardo, quem é esse embaixador, há quanto tempo está e se ele está seguindo a recomendação da diplomacia brasileira. Eu acho que é fundamental o Itamaraty se pronunciar e se posicionar sobre este ato. O embaixador pode, eventualmente, numa reunião, agir, que ele tem autonomia para isso. Agora, esta é a visão do Itamaraty. Se for, eu acho que contradiz o que é a expectativa do governo Lula. É bom lembrar, Lula foi parabenizado quando teve a vitória pelo Putin e pelo Zelensky. Ou seja, ele tem o respeito dos dois líderes. Logo, essa atitude não combina com o que era esperado da embaixadora brasileira. Ô Rita, acho que o respeito às vítimas, seja quais vítimas forem, né, é um primeiro passo de todo mundo que quer ter uma relação internacional saudável. Pois é, né? É o discurso e a prática. Bom, e não sei se vocês se lembram, no início da campanha eleitoral, o Lula falou claramente que a Ucrânia, ela era responsável pela guerra. Ele disse isso, depois ele voltou atrás e colocaram aí um pano quente nas palavras dele. Depois ele falou que resolveria a guerra chamando os dois para tomar uma cerveja. Então, quer dizer, essa fala, às vezes, né, do nosso presidente, ela assusta. Ela assusta pela profundidade do conflito, pela seriedade do conflito e pela maneira que ele trata. Um conflito que, na minha opinião, já é uma terceira guerra mundial, só que velada. Ela ainda não foi declarada, mas nós já estamos em uma terceira guerra mundial oculta, digamos assim. Então, mais seriedade no trato, né, principalmente às vítimas ucranianas. Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve Rita Mundim, Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann e Malco Camargos. Mais informações ao longo da manhã, de hora em hora, no Itatiaia Urgente. Agora...